Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que sessão. Que sessão. Maravilhoso, gente. É que enfim Maravilhoso. conseguimos, né? Até que enfim conseguimos, depois de tudo boicote. A gente conseguiu, mas foi maravilhoso, assim. Obrigado a todo mundo por estar aí. A gente agora vai esperar, né? O pessoal deve estar entrando aqui na sala para a gente poder fazer nosso bate-papo. Vou conferir aqui para ver se está tudo ok. Se der algum problema, gente, por favor, fala com a gente para a gente poder verificar, mas eu já vou deixar aqui aberto no meu também para poder ir verificando. Enquanto o pessoal volta, vamos mostrar como é que faz para mandar perguntas? Exatamente. Ó, quem tiver, gente, quem quiser mandar perguntas para a gente, lembra que não é no comentário, que debaixo do vídeo aí talvez tenha um lugar de fazer comentários. Não é no comentário do vídeo, é naquele balãozinho do chat que tem do lado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Pronto, entrei no site. Quem tiver aí pelo site, opa, do lado de baixo, aqui vocês estão vendo um balãozinho azul, vocês vão clicar, tem o chat, às vezes tem só uma interrogação, às vezes tem escrito chat, depende muito do navegador que você estiver usando. No meu que está aparecendo o chat, eu clico no chat, vai aparecer um campo para você colocar seu nome, seu e-mail, número de telefone, e embaixo você coloca, o número de telefone é opcional, tá? E embaixo você coloca a mensagem. Ela chega aqui para a Lu e a gente vai organizando as perguntas para poder fazer para o pessoal, tá bom? E lembrando, né, se a gente tiver qualquer tipo de instabilidade, corre lá no Instagram da Cardume, a Cardume Curtas, para poder saber como é que a gente vai proceder para voltar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, a gente agora vai para a apresentação do pessoal que está aqui com a gente hoje. Muito obrigado, parabéns demais por esses trabalhos que vocês fizeram, parabéns por ser artista no Brasil. E fazer trabalhos tão lindos como esse, assim, por ser artista a gente já merece muito parabéns, assim, né? Mas, assim, por fazer trabalhos tão lindos, assim, demais. Eu vou falando o nome das pessoas, vocês vão dando um tchauzinho, porque como o pessoal tá vendo a gente, às vezes não sabe quem é, o pessoal vai conhecendo vocês. O Luffy tá pedindo aqui ainda pra ele não voltar. voltou, mas ele vai voltando, eu apresento ele na hora que ele entrar, se vocês quiserem já desmutar o microfone também. A gente tem hoje com a gente aqui a Bárbara Cabeça, que é a diretora. Oi, Bárbara. Oi, boa noite, gente. Obrigado. A gente tem a Fernanda Mancilla. Mancilla que pronuncia? Mancilha, como LH. Ok. Boa noite, gente. Diretora e roteirista, né, Fê? Do Boca de Loba, não, eu fui atriz e preparadora de elenco. Ah, não, mas eu falo assim, você é diretora e roteirista, não? Eu sou diretora e roteirista, sim. Maravilha. Trabalho com Foi produtora também, né? Isso. A gente no cinema independente, a gente é quase um monte de coisa, né? Vai aparecendo em vários lugares os créditos depois, assim. Só as letras. A gente tá com a gente aqui também hoje a Fabiana Mansur, que é diretora e produtora audiovisual. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Sou produtora executiva do Iomaré, junto da Luciana Sibert, que não pôde estar aqui, mas vem representando também a gente que tenta, né, o cinema de guerrilha. Demais. Fazer isso que está acontecendo é lindo, a gente está fazendo a distribuição desse filme como ele tem que ser, né? A gente faz cinema independente para distribuir de maneira independente também. Não, é demais. A gente faz arte para arte rodar, né? E não para guardar na gaveta, né? Eu falo muito isso com o pessoal. Exato. Tem que rodar. A gente tem também a Delirium Erotic. É isso? Pronúncia. Olá, gente, tudo bom? Estão me ouvindo? Tudo Boa noite. bom? Na verdade, pode me chamar de Desirê, esse é meu nome no Instagram. Ah, tá. É que tava no formulário, aí eu falei assim, como nome vamos artístico. como nome artístico. Tudo bem, eu sou irmã da Mariana, da Dilmared. Ai, que massa. Atriz, de algum jeito, também no curta, e eu vou representar essa parte aí da minha irmã. Maravilhosa. Você é performance, professora de polidense e tradutora. Sim, eu dou aulas de polidense e ensino também inglês, português, espanhol e francês. Ah, que Uau. máximo. Faço tradução. Precisando de fazer tradução de legenda aí, já pode fazer o... É, Me liga, corre lá, cola em mim que vai resolver, né? acho que o Luffy tá com uma dificuldade para entrar. Não sei se ele tá com... Pois é, ele tava super bem, a gente entrou, testou tudo, né? Logo antes da sessão.
Sim. Mas, de repente a gente pode começar e aí quando ele entrar, eu acho que a primeira pergunta de certa forma é para os dois filmes né, pode de repente começar com Boca de Lobo. Aí ele entrou, parece. Consigo. Vai rolar. Luffy, tá ouvindo a gente? A telinha dele ainda tá preta. Enfim, vamos esperar mais um pouquinho. Olha, vai. Isso, pronto. E aí, Luffy, tá ouvindo a gente? Tô super. Eu tava Massa. num lugar que só tava eu sozinho, assim, tipo uma sala solitária, não entendi. Mas enfim, tô aí. Não, agora acertou. Luffy, bom que eu tava apresentando todo mundo e você já entrou na hora da apresentação. Ia falar seu nome, você entrou. Foi ótimo isso, muito bem casado. Então, Lucifer Cabra, que foi diretor do curta que a gente assistiu, Yomared. Obrigado demais por estar aqui com a gente hoje. Parabéns, né? E parabéns, né? Parabéns demais. Eu que agradeço. Então, gente, a gente sempre gosta de começar, né, para poder também situar todo mundo que está assistindo, fazendo uma pergunta um pouco mais geral, direcionada para os dois filmes, que é perguntar de onde surgiu o filme, né? Como vocês pensaram, como conceberam, De onde veio essa de onde veio a vontade, né? vontade, exato, de onde veio essa ideia, essa temática, por que eu estou trabalhando isso, enfim, o que despertou em vocês a vontade de fazer, de onde veio o filme? Pra quem que é? Pra mim a pergunta? Os dois. Para os dois filmes. Quem quiser começar, pode ficar à vontade. Não Eu posso começar. Eu pode posso começar. ser, pode ir. Então, a vontade de fazer o Boca de Lobo surgiu de uma vontade de falar sobre assédio na rua. Era uma época que eu tava, tipo, vivendo muito isso, assim, desde assédio pequeno até coisas mais complexas, e eu queria muito fazer um filme sobre isso, só que eu queria fazer um filme que falasse sobre isso de diversas formas. Assim, nessa época eu tava trabalhando muito registrando apresentações de dança, de performance com umas amigas minhas, e elas faziam muito trabalhos assim com temas parecidos, de um jeito mais performático. E eu fiquei com vontade de fazer um filme e que tentasse trazer esse tema, passando então por várias linguagens. Então eu pensei numa equipe de mulheres que trabalham aqui em Fortaleza, né, com diversas áreas das artes. Tem gente que é do circo, tem gente que é das artes visuais, tem gente que também é do cinema, enfim, da música, para estar junto no filme pensando cenas que falassem sobre assédio, assim, desse jeito mais livre, e a gente foi pensando num roteiro, assim, para tentar costurar isso. A gente foi pensando em personagens, como que você reage ao assédio, né, tipo, o que você faz, por exemplo, uma coisa que a gente parou para pensar foi como que a gente representa esse assédio, não tendo que fazer de novo, reproduzir uma cena violenta, né, que violentasse outra mulher. Então a gente foi fazer uma pesquisa assim, sobre simbologias que existem no espaço público, por exemplo, né, tipo os bustos, as placas com nomes de homens, enfim. E a gente foi pensando nessas performances, nessa ocupação, nessa forma de se relacionar com o espaço, né. Aí eu aí fui chamando as pessoas, e foi isso, assim, mas de jeito resumido bastante. Uma contribuição bem coletiva também, bem massa isso, né? Fala alguma coisa, Fernando. Sim, na verdade, quando eu lembro muito do Boca de Lobo, que já faz tempo, né, assim, que a gente entra nesse processo, eu falo muito para quem me pergunta, e porque às vezes me dá muita vontade de falar. Foi um processo de bruxaria, assim, que a gente fez. Foi um processo realmente muito coletivo, e muitas das coisas a gente criou junto, assim. Quando a Bárbara me chamou, né, vinha com essa ideia, e foi muito louco porque eu fui vendo a nossa relação se fortificando através de reuniões, de conversa, da preparação de elenco também. E foi muito lindo, assim, tipo, como a gente ia aderindo a características das personagens, foi realmente algo que foi... Eu não tenho como explicar, por isso que eu falo na palavra bruxaria, sabe? Porque até hoje foi um processo que eu paro para pensar e, caralho, velho, não tem como explicar, foi muito natural, foi muito bonito, né?
como a gente foi construindo esse filme juntas, assim. E até hoje reverbera em muitas coisas que eu penso. Acho que a Bárbara nem sabe disso, na verdade, que já faz tempo que a gente não se vê. Mas até hoje reverbera muito o processo do Boca de Lobo, assim, tudo que eu penso artisticamente, sabe? Foi muito importante. E nada, eu estava aí como no elenco, na preparação de elenco e também na produção. Foi uma coisa assim que eu estava... E foi um período muito louco, mas muito gostoso, assim, de viver. Foi uma experiência, creio que por estar em campos tão, que eu imagino, né, que são... A gente para pensar assim, a produção é tão diferente da atuação, mas na verdade foi uma coisa assim, que me fez, na verdade, abrir mais meu campo de visão como uma das componentes desse grupo, né, para poder agregar mais. Então, por aí. Que massa. Foram quantos dias de filmagem? Menino, nem lembro. Foi um final de semana? Eu não lembro também. Eu tava pensando nisso hoje. Eu acho que foram 5 dias, só que teve um dia que foi, tipo, rapidinho, foi, tipo, só parte da manhã. Uhum. Eu nem lembro também se foram 5 dias inteiros. Eu não lembro, gente, faz tempo. E é porque a gente ficou muito tempo em pré, sabe? Foi um filme que a gente a gente passou... foi isso que a Fernanda falou, a gente deixou ter vivências juntas, né? Porque também éramos corpos muito diferentes, né? Que também vêm de lugares muito diferentes. E então a gente fazia muitas vivências na rua, assim, tipo, para ver o que a gente sentia, o que de criativo tinha nisso também, sabe? Em estar também num grupo, fingindo que esse grupo dessas lobinhas é real, sabe? A gente fazia... Era uma coisa, assim, bem... Às vezes era bem até besta. Eu trabalho muito com criação de coisas mais infanto-juvenis, assim, e a gente tinha essas brincadeiras, assim, de pensar poderes mágicos, o que cada poder dizia sobre cada um. Então era também foi muito divertido, assim, conversar também sobre trauma. Enfim, também um processo terapêutico muito forte, né? Então foi muito tempo de pré, e na hora da gravação, assim, parece que... Não sei, assim, eu mal me lembro também, que foi muito rápido, foi muito objetivo, né? A gente teve que gravar, era meio complexo, assim, né? Equipe muito grande, muitas atrizes e tal. Enfim. Eu imaginei mesmo, porque a equipe é grande, né? Tem muita gente, pelo menos muita atriz na tela, assim. Quanto mais gente tem, várias locações, inclusive, eu falei assim, gente, deve ter sido um desafio fazer, né? Ai, foi o filme mais desafiador que eu já fiz, né? E também foi a primeira vez que eu consegui dinheiro para fazer um filme, que a gente aprovou num edital. Ele ia ser meu TCC, mas eu decidi inscrever ele no edital que estava aberto. Aí acabou passando, foi muito bom, e o filme cresceu muito com essa possibilidade. Ele ia ser muito mais simples, ia ser... ele acabou crescendo muito, então foi muito foda, assim, também ter tanto essa responsabilidade, assim, tipo, de agora você poder pagar as pessoas, né? Lidar com esse dinheiro público, lidar com uma equipe muito grande, e, enfim. Então foi muito desafiador mesmo, assim. Foi um divisor de águas, pelo menos na minha vida. Que máximo. É bom, né? Ter uma grana também para poder... Sim, com certeza. E assim, né, e lembrando que o pessoal que está assistindo, às vezes não é muita grana, né? Mas você consegue pelo menos pagar o custo das coisas, né? Porque a gente às vezes trabalha no menos, no negativo, muitas vezes, né? Não, sim, se eu pudesse, eu teria pagado 5 vezes, porque a gente trabalhou muito, assim, tipo, mas realmente, pelo menos pagou, né? Mas realmente, no fim, a gente acaba sempre trabalhando muito mais, né? Sim. E Lúcifer, fala um pouquinho do Iomaré. Em primeiro lugar, boa noite para todos. Queria agradecer a Desirê e a Fábio por estarem aqui comigo, me ajudando a falar um pouco sobre o filme. E também parabenizar as realizadoras do Boca de Loba, gostei bastante do filme. E o Iomared, ele foi filmado em 2016, no Vale do Anhangabaú, no Estúdio Lâmina. Eu morava lá, eu e a Mariana morávamos lá, e a Desirê também. E a gente teve uma convivência muito forte naquele ano. Eu e a Mariana, a gente estava praticamente morando junto. O prédio tipo meio ocupação, meio alugado.
Então, na verdade, assim, não era uma ocupação, mas o prédio à noite, ele era um prédio fechado para os artistas poderem transitar pelas salas. Então, ali tinha uma realidade um pouquinho diferente de um prédio convencional, digamos assim. E essa relação afetiva que eu tinha com a Mariana acabou gerando uma curiosidade de cinema mesmo, porque eu estava já num processo de criar documentários experimentais sobre os lugares que eu estava transitando. Então, eu vi na Mariana uma possibilidade de, pela primeira vez, conseguir narrar a história de uma personagem por ela mesma, né? A ideia inicial era um filme sobre a nossa relação e como isso estava me afetando naquele momento. Só que aí eu percebi que o filme ia ser muito mais interessante se fosse só sobre ela, assim. Então, o filme acabou tomando esse caminho e, apesar de eu me sentir diretor, assim, na verdade a Mariana, ela meio que roteirizou todo o filme, assim. As cenas são coisas que ela propôs, assim, não tem pouca... Eu mais ou menos eu era o maestro, né, e ela era a sinfonia, assim, né. Tipo, ela fazia as notas, eu só moldava ali conforme, né, o que eu achava que era interessante para um curta, né, para uma narrativa de curta. E é mais ou menos isso, se as gurias quiserem falar outras percepções do filme. Meninas, se vocês quiserem comentar também, assim, eu não falei no início, mas é um bate-papo super aberto aqui de mesa mesmo. Inclusive, eu vou ali pegar minha cerveja pra gente poder tomar uma cerveja, mas é um bate-papo de boteco mesmo, pode entrar na conversa, interferir, perguntar, comentar. Posso falar só um adendo, porque conheci o Luffy, né, quando ele fez o Fantasma da Saudade, que vinha, né, nessa linha de documentar onde ele habitava e essas personagens, essas alegorias que se criavam em torno de um prédio, né, até, né, se a gente for para o signo de um falo, né, nessa cidade que é São Paulo. E daí, quando a gente viu, quando eu conheci Luffy, eu vi todo o trabalho, né, eu vi na íntegra, né, o filme. E quando a gente viu Iomaré, eu me lembro que eu e a Luciana, a gente chorava, assim, a gente falava, meu Deus, a poesia, é o cine-poesia. E o cinema híbrido, que eu vi muito também no trabalho de vocês, assim, esse cinema que não se define por narrativa 3 atos, não se define por terminologias que nós, né, ainda estamos procurando um termo para definir um cinema híbrido, que mistura, né, a ficção com o documental. A Iomaré, Mariana é atriz, ganhou melhor atriz. Mas o filme é documentário, e isso é uma das maiores polêmicas também que giram em torno desse filme, e da criação de mise-en-scène, que eu acho que é a coisa mais rica que existe, e o poder do Luffy de captar essa mise-en-scène e de fazer essa coreografia, que é tão difícil de fazer escrevendo roteiro, ele surge de um processo contrário, né? Então, isso é bonito ver como ele, né, como ele vem para a montagem, e depois o trabalho também de montagem tem toda a sua... É um filme que é muito bela a montagem, ela tem a sua narrativa, a gente descobre Mariana e se apaixona por essa mulher. E quando a gente se apaixona por ela, ela nos deixa entrar nela, sabe? E perceber isso, essa força. Massa. Que lindo! Ai, que lindo. Eu posso cumprimentar, eu posso falar? Por favor. Obrigada, Luffy, por me convidar. E para mim é muito bom poder falar sobre esse filme da minha irmã, sobre esse curta, e que também tem a ver muito com o feminino, né? E tudo foi muito orgânico, muito leve. Eu nem sabia que estava sendo feito um curta-metragem. Quando eu soube e vi tudo montado, eu fiquei chocada, porque para mim a gente estava se divertindo, registrando aquilo de uma forma tão inocente. E eu adorei ver o processo da minha irmã, porque a gente ficou separada há muito tempo, e foi nesse ano, em 2016, que eu voltei para o Brasil, e para morar no centro de São Paulo, ela me convidou para ir para o centro.
conhecer esses artistas maravilhosos no Estúdio Lâmina. E eu não sabia, eu não tinha ideia de que ela dançava bambolê. Então, descobrir o mundo dela para mim também foi incrível, ela como performer, que me inspirou também a mais tarde a performar e dar aulas. Então, é maravilhoso o jeito que foi feito esse curta-metragem. E como foi feito também foi muito, muito pra tela, né? Porque essa delicadeza, essa sutileza, ela é muito clara, assim, durante o filme inteiro, assim, né? Até essa construção, né, que o Fabi falou, assim, é muito bacana. Você vai entendendo a personagem, né? Que, né, sim, uma personagem do filme, você vai entendendo, você vai entrando na vida dela aos poucos. Eu sinto que a vida dela vai aparecendo, você vai se apaixonando pela história, apaixonando assim, né? Você vai se aproximando da personagem e vai sentindo com ela, que eu acho que talvez seja muito disso, né? A gente fala muito isso na ficção, né? De construir bons personagens. A gente tem personagens reais que já são assim, né? Saber vê-los, né? Entendê-los. Essa confusão foi bem boa, assim, porque as limitações da definição do gênero, né? Uma discussão que hora ou outra vem e teve essa confusão em relação a isso, porque o prêmio de atriz lá, o pessoal que construiu ficções e que estavam concorrendo ficaram um pouco frustrados por uma personagem de documentário ganhar um prêmio de atriz. Se a atriz é ficção, se o ator social pode também se projetar e ter noção de mise-en-scène. Isso foi bem massa, assim, porque eu também fiquei confuso na época e isso me ajudou também a entender que as coisas são mais complexas do que essas categorias que às vezes a gente cria, né, de documentário, ficção. Sim. E vocês tocaram nessa questão do roteiro de montagem, né? E de como. E até do roteiro do próprio filme foi muito construído pela Mariana. Eu queria saber um pouquinho mais, assim, até a respeito, né, dos offs, toda a parte literária, né? Que ela traz e que ela declama. Como que foi esse processo dela escolher se abrir também tanto, assim, da sua história e trazer uma certa poesia, né? E trazer poesia também. E depois como que isso foi para montagem, assim, se ela estava também junto desse momento de montagem ou se nesse momento foi só você, Luffy? Sim. Além dos registros do cotidiano, que já aconteciam muito antes da ideia do filme em si, depois que eu já estava com esse acervo de cotidianos, a gente começou a entender juntos ali que uma das coisas que poderiam vir no filme através da narração sonora seria o passado de violência que marcava ela, então ela tinha necessidade de falar daquilo. E, paralelo ao passado de violência que ela tinha necessidade de falar, a gente também, através do livro das mulheres que correm com os lobos, que foi uma coisa que ela trouxe para mim, a gente viu que tinha algumas fábulas ali que conseguiam conectar com a história dela, né? E com a tentativa desse curta, assim. Então, os trechos a gente meio que selecionou juntos, assim, a gente lia junto, dava uma pesquisada e a gente foi costurando algumas frases assim que casavam bem com o filme, mas o processo dela mesmo é de mise-en-scène e também da questão o processo dela de autora, assim, eu vejo dessa forma, que é mais na mise-en-scène mesmo, perante a câmera e nos temas que ela trouxe na narração sonora, né? Agora a montagem eu fiz sozinho, sim. Mas deixa eu aproveitar que você tocou nessa questão da inspiração na obra, né? Vou estender também para o Boca de Lobo, que também foi inspirado na obra, né? Então, a Bárbara acho que ia falar alguma coisa. Não, eu ia ligar o microfone para se preparar para responder, mas pode terminar. Tá. Não, entender assim, quanto e como o livro interferiu, né, no processo de criação, e aí, juntando aqui com a pergunta já era da plateia, já aproveitando, da Cristina, que perguntou como que são as questões de direitos autorais nos casos de obras inspiradas em livros, né? Enfim, não sei se vocês
Eu acho que talvez no Boca de Uma Lobo teve uma leitura de uma parte do livro, talvez, não sei, mas eu acho que ela perguntou meio que geral. Então, a gente usou muito esse livro durante esses processos assim, de vivência, de imersão que a gente fazia juntas, assim, a gente fazia leituras, a gente conversava sobre as análises dos contos, né? Eu não sei se a gente chegou a fazer muito isso. Eu lia muito esse livro, assim, na época que eu estava pensando, e a gente chegou a ter alguns momentos de conversar sobre alguns trechos. E algumas das meninas, foram elas que me apresentaram, né? A Tatiana e a Tayana, que me apresentaram o livro. A gente já conhecia, assim, de antes do processo do filme, a gente já fazia coisas juntas, já tinha uma relação juntas. E aí... Então o filme também foi servindo assim também, tipo, dessa forma da gente se unir, de conversar, né? E no filme, no roteiro, antes dele ser gravado, né? O roteiro anterior, ele era um momento que a personagem da Tayana lia o livro como se fosse um momento ali de delas estarem juntas, um momento mais particular. Mas aí, no fim, quando a gente estava montando, a gente viu que a narração, que essa narração poderia ser o filme inteiro, né? Foi uma proposta assim, de montagem e acabou funcionando muito, ficou muito legal, assim, ajudou muito também no ritmo. Essa fábula que vem enquanto elas estão fazendo essas coisas, né? Deu também um tom mais místico, assim, também para essa imagem, né? Para essas situações. Então, ajudou muito e a gente acabou usando. Aí eu não fui atrás dos direitos autorais, mas normalmente é porque o que eu sei mais é sobre música, né? Tipo, porque música também é mais fácil de detectar, né? Uhum. Também essa escritora ela é mais distante, ela nem deve saber, né, da existência do filme. E a gente também não ia, assim, eu não sei nem se tinha dinheiro para isso. A gente acabou deixando mesmo e... Né, Fernanda? Até porque é um livro que eu sou apaixonada por esse livro. Desculpa, eu te cortei. Mas é um livro que eu já li há muito tempo e inclusive, essa coisa dos direitos, eu nem sei se... Porque a gente tomou a nossa própria interpretação, né, também. Uhum. E é um livro que é carregado de contos populares, né? São contos que em outras culturas tem outros nomes que a gente, enfim... É muito difundido, assim, a própria autora fala sobre isso, né, que são contos bem passados de boca a boca e tal, em culturas diferentes existem com outros nomes. Então, não sei, né, vai que um dia a Clarice Píncola bate na porta daqui de casa e eu sei, ai, desculpa. Teve um amigo meu que usou uma música do Michael Jackson, acho que foi o Michael Jackson, do Queen, enfim, de uma dessas bandas, assim, no filme. Aí a gente tava na live também, ele falou assim, cara, eu acho que se explodisse na porta do Queen, ele vier aqui reclamar comigo, eu já vou ficar feliz, porque o filme chegou muito longe pra poder... Não é? Já pensou? Isso é um drama, né, que eu acho que todo mundo, assim, curta-metragem, independente no Brasil. Eu lembro de uma moça que ela ganhou um prêmio num festival super grande, assim, um prêmio de aquisição para televisão, ela virou para mim e falou, eu não tenho os direitos autorais da música, tipo, desesperada. E é isso, assim, gente, é muito caro, é muito surreal, assim, e acaba, às vezes, sendo importante para a obra, né? Então, a realidade, os direitos autorais é uma coisa muito, assim, delicado. Assim, tipo no João Batista, que se não tiver a música do Michael Jackson, não tem filme, sentido. Não faz sentido. Tem filme. Luffy, você quer comentar alguma coisa? Eu não sou a pessoa mais indicada para falar disso, mas, ao meu ver, curta-metragem que não tem um foco comercial, assim, não tem um grande retorno financeiro, eu não vejo tanto problema em poder se apropriar de algumas construções literárias. Assim, música eu até acho mais delicado. Não sei, é subjetivo isso, mas eu acho música mais delicada. Uhum. Agora... Se fosse um longa-metragem que tem toda uma questão comercial, aí sim, né? Aí os direitos autorais eles devem ser levados. Agora, para curta, eu não vejo assim com tanto critério isso. A gente tem uma outra pergunta que, na verdade, é curiosidade nossa, assim. Como que vocês fizeram a produção para entrar no bueiro? Na real, eu não tava presente no momento que Bárbara encontraram o bueiro, né? Acho que quem tava era a Luciana e a... Foi a Irene.
A Irene é nossa diretora de fotografia, né? Que é muito amiga minha, foi roteirista também da história, estava ajudando a escrever o roteiro. Ela encontrou, na verdade, na real, esse bueiro é uma boca de lobo, né? A gente até mudou o nome do filme depois, por conta dessa boca de lobo. E que realmente você consegue entrar ali tranquilamente. A Fernanda, eu entrei também, a Fernanda entrou em cena, né? Acho que ela pode falar também como foi. Mas quando eu entrei, é assustador, mas também era tranquilo, assim, eu achei tranquilo, tinha um riozinho que passava embaixo. Gente, que loucura! Porque a gente queria um bueiro, assim, era o nosso sonho porque na nossa mitologia, né, das lobinhas, elas viviam debaixo da terra, tipo, elas tinham um QG debaixo da terra e a gente queria muito conseguir dar essa sensação. E a gente queria muito conseguir encontrar esse bueiro, esse buraco. E aí a Irene encontrou, e ela mesma, a diretora de fotografia, olha aqui, ó, dá pra entrar. Ela entrou doida lá, super tranquilo, super aventureira, e a gente acabou usando, funcionou. Conta como foi, Fernanda, em cena, né, que você entrou de noite. Nossa, e eu tenho medo absurdo de aranha, assim, e pra mim, quando eu entrei no negócio a primeira vez, eu com medo de encontrar aranha, assim, terrível, mas aí, não, ok, calma, isso é processo, é trabalho, tem que superar os medos, não sei o quê. Entrei no lugar tranquilo, foi bem isso, assim, bem tranquilo, ok, tem a pocinha aqui, água suja, ok... Mas foi bem alucinante, assim, porque eu nunca tinha imaginado entrando num bueiro, velho, assim, e foi muito louco, sabe? Acho que a gente estava pensando em falsear, né, Bárbara, a coisa do bueiro, antes de encontrar essa boca de loba, a gente estava procurando ver, como é que a gente vai fazer essa entrada do QG, não sei o quê, e ainda bem que a Irene encontrou, assim. E é uma das coisas que eu mais me apaixonei, assim, no filme, porque... Não sei, eu realmente acho que nunca imaginava dessa coisa de me tocar dentro do esgoto. E acho que também aconteceu durante o processo de gravação, não sei, que alguém tinha comentado que tinha uma pessoa que vivia ali dentro, né? Não sei se tu tá lembrado disso. Gente! Mas que tinha uma galera que contava, não, que vive um senhor por aí e tal. E foi muito chocante para mim, porque a gente não chegou a ver, tem isso, é importante dizer. A gente não chegou a ver, mas foi só mais no plano do verbal, assim. E foi muito louco imaginar também que, poxa, obviamente dá para uma pessoa viver ali dentro, sabe? Era muito louco também pensar nessa... Não sei, ainda bem que na gravação não apareceu ninguém. Aqui é a minha casa, gente. Ops. Pois eu lembro que isso foi falado numa brincadeira. Tipo, olha, aqui é tão grande, dá até pra morar, tal. Mas eu lembro de brincadeira, eu não sabia. Eu tô sabendo agora que existiu essa possibilidade de ter uma pessoa. Porque realmente é muito complexo, assim, né? Fortaleza é muito louco. O centro, que foi onde a gente gravou, as ruas, as pessoas moram lá, assim, tipo, a gente teve que, assim, eu teve situações que eu me vi tendo que abrir mão, assim, tipo, pra deixar as pessoas dormirem, porque a gente tava gravando de madrugada e elas moram ali, então era bem complexo mesmo isso, realmente. Inclusive, parabéns, assim, por essa... até por ter a sensibilidade de observar isso, né? Porque eu vejo muitas vezes a gente vai gravar de madrugada com equipes e o pessoal até assim, gente, você podia dar licença aqui, porque a gente precisa gravar. Eu falo assim, gente, o que é isso? O que vocês estão fazendo? A pessoa tá dormindo. Pois é, né? É a casa dessas pessoas, a gente tem que ter essa noção, né? E a gente teve esse cuidado, assim, eu gosto muito de lembrar de considerar que esse é o espaço que essas pessoas habitam na cidade. Mas é público. Mano, não é assim, né? Não é por aí. Assim, de jeito nenhum. Gente, se vocês tiverem perguntas cruzadas também de um filme para o outro, a gente tem uma lista de muitas perguntas, ainda estão chegando perguntas da plateia. Então, se vocês deixarem, a gente vai perguntando, mas vocês devem ter curiosidades cruzadas aí também. Alguém ia falar? Acho que não. Tá, vou trazer então. Eu queria saber, eu fiquei muito impressionado com a trilha e a música do filme, assim. Como que foi a entrada dela para a obra, assim? A composição, enfim. Tá mutado. Oi. Era para mim a pergunta, pode repetir, por favor? Na verdade eu falo assim, para vocês quiserem comentar também, por favor, viu?
Tá. Desirê e Fabi, sobre a trilha sonora, porque a trilha sonora do filme é incrível, assim. Eu queria saber como é que foi o processo, como é que ela entrou, se entrou antes, se entrou depois, se já era alguma Ah, coisa, enfim. sim, a gente tinha alguns instrumentos em casa e era, na verdade, especificamente era uma guitarra, um sintetizador e uma flauta. E daí a Mariana, ela estava começando a desenvolver uma curiosidade para a flauta e eu ligava a guitarra com uns pedais de efeito e ela fazia os sons, assim, tipo, de uma forma intuitiva, né? Uhum. Fazia uns ruídos e eu fui gravando isso, assim, as trilhas, pelo menos uns 90%, ela fez nessas ocasiões que eu criava uma circunstância sonora e ela ia lá e ficava mexendo nos instrumentos, assim. Então, digamos que boa parte foi ela que compôs. Tem uma guitarra que é uma amiga dela, tocou no Vale do Anhangabaú uma tarde que ela fez performance de bambolê, e a amiga fez uns blues. Mas tirando essa guitarra e a música final do filme, que é num encontro de circo, o resto foi tudo ela que fez nessas circunstâncias de quarto, assim, compondo sozinho. Uau. Uau. E a captação também é tudo muito bom, assim, muito, muito fluido. Assim, eu fiquei muito impressionado. Acho que Desirê quer falar. Ela estava meio obcecada nessa época, eu lembro, ela estava falando de vários instrumentos, e o charango, e eu vou tocar, Às vezes eu até falava, menina, fique quieta um pouquinho, por favor. Então, eu também estava vendo o processo dela assim de longe e ela estava muito empolgada, super empolgada com isso. Eu não sabia que estavam sendo também filmados, né, gravados os sons que ela estava fazendo, mas ela estava, acho que, se descobrindo no sentido de voltar a se reconectar com o México. Que a gente veio para o Brasil muito pequenas, nós viemos, ela tinha 9 anos, eu tinha 8. Então, nós nos educamos e crescemos aqui, mas sempre, todo ano, a gente tentava voltar para o México, visitar a família. E acho que essa parte, durante essa época que o Luffy fez o curta, ela estava já querendo se reconectar com as raízes dela. E eu acho que por isso a questão da flauta, e no México tem muito esse tipo de instrumentos. Eu sinto isso, assim. Que legal. Sim, faz Um processo muito intenso dela também, provavelmente. Foi quanto tempo de produção? Então, a gente começou a filmar esses cotidianos sem saber o que estava acontecendo. Aí, durante o ano de 2016, eu fui entendendo que ia ser um curta. Digamos que foram alguns meses filmando fragmentos, assim, durante um ano. Entendi. É bem lá. Depois de pós, aí eu entro aqui, né? Daí na pós eu acredito que a gente ficou uns 6 meses trabalhando para finalizar ele, né, Luffy? Porque, foram muitas negociações de corte. Eu me lembro que a gente, tá, daí a gente sempre, depois de assistir um corte, a gente tinha as reuniões de 5 horas, entre eu, Luffy e Luciana. Enfim, era uma vez uma quebra de cinzeiro fortemente. Lembra, Luffy, que ela ficou puta com uma coisa? Eu vou quebrar! Foi intenso, todo o processo foi intenso, foi tudo intenso. Mas aí, e daí eu acho que uns 6 meses, em 2017, ele foi para a carreira, para a vida de festivais. Gente, que incrível. Às vezes eu vejo o pessoal também, muita gente produzindo, a gente acaba envolvendo muito com produção independente também, e o pessoal sai com o primeiro corte, segundo corte, não, já vamos para o festival. Gente, não. Eu me lembro que eu acho que assisti 28 cortes de Yomaré. Sério? 28 cortes? Porque tinha, tipo, o primeiro, aí você ainda tinha mais cenas, aí depois tinham outras cenas, e de todo o processo, desde a Praia dos Amores, janeiro, que a gente viu, até junho, que veio o processo final, foram muitos cortes. Nossa, gente. Então quem estiver escutando a gente, quem estiver ouvindo, está pensando em fazer, saibam que o corte... Façam muitos cortes.
Inclusive, assim, não sei, no caso dos dois, eu acho que os diretores estavam envolvidos com a montagem, né? Mas eu sinto que às vezes até é interessante alguns filmes, assim, quando você entrega o filme para alguém que não está envolvido. Tem o roteiro, óbvio, né? Mas que não esteve envolvido, às vezes, com a produção, ou não está muito próximo, porque eu sinto que as pessoas, às vezes, tem alguns montadores que não tem um apego tão grande naquela cena que foi tão difícil de gravar porque tinha uma grua, porque tinha 16 carros passando e No nosso caso, nenhum, viu? Porque teve cena que foi muito difícil de gravar e que não entrou. Tipo, sério? Um dia inteiro, por exemplo. Nossa. E no fim, eu entendi, assim... eu entendi, assim, o ponto, realmente. Mas as meninas, até hoje, elas ficam chateadas. Mas a gente pode fazer um GIF. Eu sempre prometo, eu vou fazer um GIF dessa cena, porque é muito legal. Porque foi a cena da bicicleta, né, Fernanda? Que a gente tinha uma cena que elas andavam de bike, só que era todo mundo na mesma bike, uma bike cargueira. Uhum. Aí ia todo mundo assim, pendurada. Só que eu não sei, a gente não... Na hora foi meio caótico a gravação, não ficou muito bom o registro acabou não entrando nessa montagem nova, assim, nessa estrutura nova que surgiu. A gente ficou só noturno mesmo, era uma diurna também, então destoava um pouco. E aí ela caiu, mas é um GIF muito legal delas andando de bike. Imagina, deve ser. Bora fazer um making off. Também. Foi uma loucura preparar tudo também. A Bárbara fala assim, a gente ensaiava tudo, tinha toda uma mão de obra para poder quem desse primeiro, porque era a gente chegando na bicicleta e cada uma saía até ficar só uma pessoa e saía da bicicleta, assim. E foi toda uma estratégia que a gente bolou, então foi muito doido, assim, quando a gente soube que a cena não ia estar... Como assim, gente? A gente demorou tanto tempo, foi tanta dedicação, mas enfim, é isso, assim, é a coisa do desapego mesmo, afinal a gente tem que contar uma história, né? Às vezes tem coisas que não se enquadram, não se encaixam aí nessa história. Sim. E aproveitando esse gancho, como é que foi essa questão do casting, a preparação das atrizes? Pega mais assim? cerveja. Bom, o casting, eu acho... tu fala primeiro, Bar. Fala tu, amiga. Pode falar. Tá bom. Assim, a questão da escolha de atrizes, eu não estava muito envolvida na questão da escolha de atrizes, porque eu fui chamada para ser, então quando eu cheguei já tinham meio que escolhido. Mas quanto à preparação, eu estava com a Tati, né, e com a menina, esqueci. E a gente meio que se dividiu, assim, para poder fazer o trabalho com todas as meninas, né? No caso, eu trabalhei com a Jo e com a Elo. E na construção da personagem, né? E foi algo muito, muito que partiu. Eu, pelo menos, a minha experiência com a Jo e com a Elo. Jo é a mulher que também está no muro comigo. E Elo é a mulher que está dando a volta, que é a primeira que aparece prendendo o busto com o laço, né? E partiu muito da relação que elas tinham com o espaço urbano, assim, a princípio, que já eram conversas que a gente estava tendo, e como é que esse corpo se comportava quando estava só, pelo menos das experiências que eu tive com as duas, né? Como é que esse corpo se comportava quando estava sozinho, e qual era a mudança que enfrentava no espaço público, né? Como trabalhar isso a partir daí. Então, foi algo muito fluido, na verdade, que surgiu, assim, partiu delas mesmas, né, para poder trazer a maneira de caminhar, a maneira de olhar, de quais são os interesses dessa personagem, né? E foi muito, muito bonito também, porque a minha personagem era a Jo, a gente era meio que essas duas mulheres que saíam para poder marcar os muros das cidades, né? E a Jo tem a relação dela com a arte urbana, né, com grafite, com a pichação, e eu tinha o meu interesse também, não sou tão ativa quanto ela, mas eu tinha o meu interesse também, e isso ajudou também a compor as nossas personagens, né, a minha personagem também, e até hoje essa personagem meio que reverbera nas coisas que eu faço, que eu adoro trabalhar, assim, com essas coisas de,
como interferir no espaço urbano com a tinta, né? Enfim, mais ou menos. Fala, amiga. Fala, Bárbara. Não, é porque foi meio chamar pessoas que eu conhecia o trabalho e que eu admirava e eu queria estar perto, assim. Foi basicamente isso, assim, começando pela Tayana e pela Tatiana, que elas ambas já tinham uma companhia de dança, de teatro, que eu acompanhava, fazia registro delas e queria muito trabalhar com elas. A gente era muito grudada nessa época, né? E fui chamando pessoas, Fernanda, porque eu admiro demais enquanto cineasta, e que também já tem um trabalho já tinha um trabalho de preparação de elenco, achava que ia ser legal. A Heloíse, que é uma atriz incrível, mesmo não sendo, assim, não tendo estudado, assim, não tendo uma trajetória assim, de atriz antes, né? Agora ela atuou no Canto dos Ossos também, que é um outro filme da Lambiores. E ela era minha amiga, assim, ela era da arquitetura na época que eu conheci ela, e ela fazia... eu tinha que fazer exercícios na faculdade de cinema, trabalho, e ela atuava para mim, porque ela era minha amiga e ela estava disponível, e ela fazia coisas que eu ficava passada, assim. E aí eu tive que chamar ela para o filme, e ela também é uma compositora musical maravilhosa, fez uma música do Getúlio Abelha, não sei se vocês conhecem, Getúlio Abelha é um artista que é grande, ela compôs a última música, o clipe foi dirigido pelo... Como que chama? O Lucas, que faz filme de terror, que faz curta de terror. Eu esqueci o sobrenome dele. Lucas... Esqueci. Mas, enfim, é um diretor de terror do Maranhão, que é muito foda. Enfim, mas aí... E, assim, a Jo era uma pessoa que eu não conhecia. Eu conhecia, assim, o trabalho dela, mas eu não conhecia. Eu fui chamar ela e me aproximar dela. Fui me aproximar dela por conta desse processo. Ela virou uma pessoa muito querida para mim, assim. Enfim, foi meio que isso, assim, meio sentindo, conhecendo a arte, querendo estar perto, querendo conversar sobre, pensando quais eram os corpos que são diferentes do meu, porque a gente precisa falar de assédio, a gente tem que falar como que cada corpo recebe o assédio, né? A Bianca também, que é uma coisa dessa cidade que eu acho uma das coisas mais maravilhosas, uma pessoa muito foda. E a gente tentou muito ter uma mulher trans, assim, né, no nosso elenco também, para ter essa representatividade também, só que acabou não dando certo. A gente tentou 3 atrizes, e aí eu fico questionamento, assim, sobre esse espaço, assim, sabe? Não sei se não teve um... Eu não sei, assim, não deu certo, elas não podiam. A gente tentou com a Labelle, que é uma ativista muito foda daqui, uma mulher trans, e eu acho que se eu fosse fazer o Boca de Lobo hoje em dia, eu com certeza ia querer chamar esses mais corpos diversos ainda, assim, fazer a parte 2, por exemplo, enfim. Aí fica foi meio que isso, uma vontade de tentar deixar o mais diverso, tanto no sentido do corpo, da representatividade, quanto da arte, né? A arte que essa pessoa faz, o gênero não, mas a linguagem, né, que ela produz, enfim. Foi isso, assim. Massa. Eu queria trazer uma outra pergunta, assim, eu sempre... na verdade, eu já perguntei isso outro dia num outro curso também, que tinha essa característica, mas no Emaed também tem muito, que assim, até Desirê que estava mais presente no sentido de estar dentro daquela história que está sendo contada, né? Assim, porque geralmente os documentários você documenta a história de, assim, a maioria dos documentários geralmente você documenta a história de alguém ou algo, né? E no filme também vejo que até Luffy eu não sabia que era você também, né? Ali também, a história sua também, você também está envolvido naquilo, né? Então é biográfico, né? É biográfico e é você se filmando, não é você filmando alguém. Então, como que é? Porque são histórias também são histórias muito particulares, né? Nossas, que são levadas para a tela. E como vocês se sentem com isso e como vocês veem isso na tela, assim? Alguém quer falar? Dizer? Opa, pode? Tá me ouvindo? Tá ótimo, pode ir. Eu acho... A Mariana sempre gostou muito de filmar. Eu lembro quando a gente era adolescente, bom, ainda criança, a gente ganhou uma câmera
E ela era uma pessoa que adorava filmar tudo ao seu redor, e ela é leonina, né? Então ela gosta de... Então acho que isso também é o que influenciou ela querer fazer em algum momento da vida dela um registro um pouco mais sério, pode-se dizer, né? Curta-metragem que fale da vida dela é uma coisa muito linda. Então ela também, eu acho que essa questão da violência que teve na nossa infância no México, ela tinha muita vontade de expressar isso, porque ela sempre foi muito calada nesse sentido ela tinha dificuldade em falar dos sentimentos dela, ela acho que ainda tem, e acho que a arte foi o caminho que ela escolheu para poder fazer isso de uma forma não tão dolorosa. Máximo. Mano, daquela roteirista, a gente fez aquele curso outro dia que falava assim, o roteiro, né? Eu tô levando o roteiro para expandindo para a arte também, de alguma forma, até uma forma de terapia, né? O lugar onde você coloca, a gente pega os nossos dramas e coloca ali também. A gente é meio esponja, né? Eu sinto que o artista ele é meio esponja do universo, assim, também, né? Os dramas que a gente vive e que as outras pessoas vivem também, a gente consegue meio que... Alguém uma vez até falou assim, um artista tem o dom de tornar palpável, quase palpável, algo que é intangível, né? Assim, eu achei isso muito legal, assim, porque realmente se transforma numa obra de arte, se transforma num filme, se transforma numa música, algo que é, muitas vezes... E aquela coisa, só uma contribuição pequena e breve, de que quanto mais próximo, melhor, né? A gente fica naquela coisa de referência, de que é necessário e precisamos para entender o nosso próximo, mas quando a gente está criando, quanto mais próximo, melhor, porque aí a gente vai entender o intertexto dentro do texto né, que a gente foi criado. Eu acho que tem muito isso, assim, em ambos os filmes, tem essa coisa da proximidade com o tema, de proximidade Sim. com o objeto daquilo que se quer, sabe? E uma coisa que a gente tá, né, no último, eu lembrei uma fala do Kleber Mendonça que eu adorei, eu tô levando para a vida, que é: quem tem amigos não faz filme ruim. E é isso. Incrível. É maravilhoso, porque é isso que é o nosso cinema, né? A gente se unir com pessoas que a gente conhece. Eu conhecia, na tua fala, eu detectei tanto isso, assim, de a gente pegar o que é próximo e o que está no mesmo movimento para crescer junto. Uhum. Incrível. Eu queria aproveitar também que você falou sobre a questão da temática dos filmes serem algo próximo, né? Assim, e de trazer assim uma pergunta para essa temática né, que ronda assim os dois, não ronda, né, que é direto assim nos dois filmes, né, de tratar também de formas com gêneros diferentes, mas né, de se tratar sobre a violência e o assédio e enfim, e toda essa estrutura patriarcal. E queria saber de vocês assim, se vocês acreditam que o cinema independente ele pode de alguma forma combater ou não, ou enfim, denunciar essas estruturas, né, na nossa sociedade, porque os dois filmes, eles tratam desse assunto de uma forma muito, sei lá, é muito certeira e muito poética ao mesmo tempo, né? Você vê que tá lá, você vê mulheres nos dois casos, né? Mulheres que estão trazendo uma certa liberdade e uma busca por uma libertação, mas aqui no fundo disso tem todo um histórico de violência também. E, enfim, queria trazer um pouco para esse lugar, assim, a nossa conversa. Posso só acompanhar junto isso, só porque a pergunta do Thales tem a ver com isso. De como que como que o cinema... Onde é que tá a pergunta, gente? Ai, gente, eu perdi a pergunta. Mas era como que... Eu lembro dela, era como o cinema pode ajudar a acabar com isso, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que enfim, como uma forma... sei lá, vamos conversar sobre a temática. Isso. Desculpa. Posso só para também, uma coisa que eu tinha notado também vendo os dois filmes sobre essa coisa do corpo que habita, né? Esse feminino que habita. Os dois filmes se passam em espaços urbanos, né? A gente vê corpos que estão em confronto muitas vezes com aquilo que é estabelecido no rígido, né? A gente está para quebrar.
E eu acho que isso é maravilhoso, né? Eu fiquei muito pensando também como produtora, assim, como que você faz, né, para colocar esses corpos na rua e passar mensagem poética através da tela desses corpos existindo na rua, porque existe, né, a coisa de fazer o cinema. Você está vendo o cinema ser feito, você já está habitando, né? E quando você passa para a tela é uma outra percepção. Então, jogo essa questão aí para a galera. Vai. Bárbara, será que eu... Alguém vai falar? Vai lá. Não, é porque eu acho que o cinema só vai dar conta de resolver isso, assim, quando ele começar a se repensar por ele mesmo, né? Porque a gente tem um problema estrutural dentro do cinema, assim, dentro da realização do cinema, que é o assédio comendo solto enquanto hierarquia, né? A gente teve, por exemplo, o escândalo do Gustavo Beck esse ano, que mostrou um caso, né, que tiveram coragem de denunciar. Então, só quando a gente pensar mesmo essas equipes, pensar esses processos, a gente vai conseguir resolver alguma coisa. Porque no caso do Boca de Lobo, a gente teve o maior cuidado possível para ter uma equipe segura, né, para poder falar sobre isso, assim, uma equipe majoritariamente feminina. Os homens que entravam, a maioria também eram viados. Então, tipo, a gente estava tentando criar um espaço, tentando quebrar isso, assim, porque o que tem de violência dentro de set, dentro de processo, por exemplo, o filme de vocês também vejo um lugar muito seguro, assim, pelo que vocês contam, de sensibilidade, de atenção, de um lugar criativo, assim, bonito, né? Então, quando a gente conseguir pensar, primeiramente, isso, acho que a gente vai chegar em alguma coisa, porque não adianta nada fazer um filme com uma temática, um discurso, sendo que as mulheres dentro dessa equipe estão sendo violentadas, né, gente? Então, eu sempre vou falar sobre isso, assim. Para isso tem que mexer com toda a estrutura. Tem que mexer com toda a estrutura do patriarcado e os homens têm que começar a ouvir as mulheres, estar abertos e sensíveis para isso acontecer. É um processo longo, é um processo muito longo, mas o cinema ele ajuda. Eu acho que ele ajuda a denunciar, no caso, né, quando são violências, mas também a normalizar os nossos corpos de uma forma poética, né? A nudez feminina, inclusive eu queria parabenizar as meninas que fizeram cenas incríveis dos corpos femininos, que é necessário a gente parar de olhar para os nossos corpos como objeto, como uma coisa para o consumo, e são corpos. Isso é muito bonito. Sim, sim. Demais. Sim, e isso que uma coisa que a Bárbara falou e que me chama muita atenção também, que é muito bom de lembrar, né? Que não buscar reproduzir a violência. Ou seja, tem muita... eu vejo pilhas de filmes que são feitos no intuito de discutir a violência, que é importante existir em contextos diferentes. A violência, nesse caso a gente está falando de assédio, né? Mas acabam reproduzindo e acabam tornando esse corpo outra vez o alvo da violência, do estereótipo do desejo, né? Então, de ter cuidado com isso também, né? De como aparece esse corpo na pantalha, não, na tela. Eu confundo às vezes na tela, né? E isso, assim. É muito interessante isso, né? De como que, às vezes, a temática, ou o que você quer trabalhar, ela estando até, às vezes, em segundo plano, ou uma segunda camada do filme, ela, às vezes, é mais potente do que quando você coloca ela na tela, né? Às vezes você sai do cinema sem saber o que te atingiu, e te atingiu foi exatamente aquilo que você queria que atingisse, que não estava na tela, né? Eu acho isso... E como você abre para múltiplas interpretações. Por exemplo, para mim, eu não sei nem se é isso, essa ideia, mas a cena das mulheres no muro, na rua, me veio toda essa sensação de, sabe, de você andar exprimida e, sabe, sem espaço naquele lugar, porque o tempo inteiro tem os caras, sabe, gritando, ou olhando, ou passando, você não sabe quem vai virar a esquina, e esse medo. E para mim me veio essa sensação de prisão, que às vezes que a gente tem no espaço público, né? Assim, de segurança. Mas isso foi uma sensação minha.
que elas queriam passar, mas enfim, com todo o contexto do filme e como que isso é bonito e que leva para cada pessoa poder recontar e reviver sua própria história, assim. Eu acho que, para mim, no meu lugar de documentarista, o que eu posso dizer é que a câmera é um dispositivo da empatia, assim, né? A gente, de repente, até presta mais atenção no outro quando tem uma câmera ligada, assim, e consegue ser mais humilde, assim, para escutar, assim, tá? O dispositivo ajuda nisso. Sim. Demais. Deixa eu aproveitar, tem uma pergunta do Leandro. Deixa eu só fazer um parênteses que eu queria falar. É que eu estava lembrando que a nudez que tem no Boca de Loba é interessante isso que vocês estavam falando, porque realmente ela existiu porque as meninas não estavam confortáveis com a roupa para fazer aquela cena e a gente achou que elas iam ficar muito mais confortáveis sem. E foi unicamente por isso, assim, foi uma coisa que a gente decidiu na hora e, tipo, é isso, assim, é porque elas estavam ali juntas, fazendo aqueles movimentos e tava atrapalhando, sabe? E aí nada demais sobre isso, né? E a Fernanda que tava com as costas sendo pintadas, né? Que, tipo... É sobre isso mesmo, a gente poder botar nossos corpos de forma normal e ser visto belo, poético também normal. Normalizar Gente, a nudez feminina. Eu não posso deixar de dizer que a gente só atrasou a nossa sessão e estava nesse nervosismo todo, mas está acontecendo lindona aqui, porque absolutamente todas as plataformas que a gente tentou travaram os filmes, assim, chegaram a... Porque tem corpos femininos, Porque né? tem corpos femininos nus, e foram... algumas, inclusive, como é que é o nome que eles mandaram? Banido. Algumas, inclusive, me baniram da plataforma. Eu falei assim, gente, que loucura isso, cara. Enfim. Não, e ver como que a liberdade desses corpos é ainda aprisionado, né? Assim, enfim, a gente vê esses corpos livres nos dois filmes falando de um certo aprisionamento dentro do patriarcado e você não consegue colocar isso nas plataformas, porque não, aprisionam, né? E quando vem diante de, né, a partir de uma voz feminina, o Luffy é diretor, mas ele veio do feminino dele para mostrar Mariana. Um filme feito por mulheres também, né? São filmes com o feminino, porque o que não bane é a figura que vem do masculino, porque tem coisa horrível que não é banida. Exatamente. Isso que é o que quebra, né? Mas enfim, é hipocrisia. E pior, passando na TV no horário nobre, né? Né? E ainda passando muita na TV hipocrisia. Porque é isso, a liberdade dos nossos corpos ela é proibida, gente. Não pode, eles vão passar isso, não vão passar. E diga-se de passagem, eu mandei, quando a gente foi banido, eu mandei, falei assim, olha, eu fiz uma carta, falei assim, olha, se você tiver uma pessoa para avaliar sensata, você vai ver que esses filmes são filmes artísticos que estão tratando exatamente do contrário do que vocês estão entendendo. Por favor, alguém avalie a coisa. Cara, não entenderam, não entendem. Não, o filme foi banido definitivamente e tal, não sei o quê. Falei, gente, assim, enfim. Mas são nesses desafios que a gente também são, de alguma forma, vão ajudando a gente a construir outros caminhos também. Chegamos hoje, conseguimos fazer e tá linda. Tô vendo aqui a sessão do lado de cá, tá lindona, parabéns demais. Eu queria aproveitar até uma coisa que você citou, né, que foi perguntado aqui pelo Leandro, que é pro Luffy, se você foi questionado por ser homem e trabalhar numa temática feminina. Com certeza. No Festival de Gramado, depois da sessão, teve algumas pessoas, algumas mulheres que vieram com essa questão, se o filme era meu, se o filme era da Mariana. E eu sempre falei isso, assim, né, que a proposta do conteúdo, né, o conteúdo foi a Mariana que trouxe para o filme, né, e eu ajudei a forma do filme, né, a construir a forma do filme. Se dependesse de mim, eu não sei se eu conseguiria propor, assim, tipo, eu quero fazer um filme sobre a violência do machismo / outros assuntos que estão em volta desse assunto.
eu acho que isso não partiria de mim, assim, por livre e espontânea vontade. Foi algo que ela trouxe para mim. E isso foi muito bom, assim, porque para o homem hétero, branco, enfim, todo dia é um processo de desconstrução desse machismo. Então, o que ela trouxe para mim foi muito mais impactante porque eu tinha também uma câmera e eu estava tentando elaborar essas mensagens que ela estava passando para mim, né, como pessoa, como tive, como companheiro daquele momento da vida, né? Então, eu acho que eu nunca tive, eu nunca fiquei assim, digamos, preocupado a ponto de achar que de repente eu não seria honesto comigo mesmo eu fazer esse filme, porque foi tudo muito orgânico e o filme, como eu disse, né, era uma construção de duas pessoas principalmente, né? Então, a questão temática é mérito dela e eu tive a sorte, né, de poder ajudar a manusear essa história. Ótimo. Maravilhoso. Bom, gente, a gente ainda tem algumas perguntinhas aqui da plateia, mas eu queria saber se vocês quiserem comentar, trazer alguma coisa de impressão de vocês também, tá super aberto, tá? Deixa eu buscar aqui. Do Thales pro Boca de Loba. Como que vocês fizeram a cena de comer o sol? Aquela cena foi doida porque a gente fez uma brincadeira muito besta de perspectiva. Sabe essas brincadeiras das pessoas fazem foto segurando o sol? Aham. É a mesma coisa. A gente foi no topo de um prédio muito alto que uma amiga morava, não sei se ela ainda vive lá, mas que ela morava lá na época, que era muito alto, numa região que não tinha muito prédio em volta. A gente foi lá no terraço e fez essa brincadeira de perspectiva, né? Tentativa e erro. A Jo abrindo a boca e comendo nada, e a Irene, que é a diretora de fotografia, lá falando vai mais pra frente, vai mais pra trás. E aí o truque de ficar à noite na hora foi uma correção de cor, né? Que o Leandro corrigiu a cor, fez. Mas foi isso, assim, uma brincadeira. Eu acho que todos os efeitos que o filme tem são brincadeiras como essa, assim, uma coisa mais orgânica, sem ser computação gráfica, né? Tipo, Entendi. a Jo parecer grande, uma brincadeira de decupagem, o cabelo da Tayana crescer, uma técnica de animação que chama pixelation. A gente foi pensando coisas assim, brincar com a montagem para criar os efeitinhos, né? Inclusive a animação do nome no início, no final, as animações que entram também no filme são super incríveis, assim. Da Helena Lessa. Muito bonito mesmo. E as locações eu fiquei curioso, sabe? Aquela locação daquele piano do Iomaré, gente, que locação linda é aquela. Era no prédio também, era? Estúdio Lâmina, sim. O né? Lâmina é um prédio de uma ocupação artística, no caso, não é uma ocupação porque as pessoas pagam, mas existem residências artísticas no prédio e tinha rolado um vendaval, uma tempestade, caiu o teto de gesso e aí ficou tudo aquela destruição no chão, né? E daí a gente fez a cena disso. A Mariana fez uma improvisação, ela também estava ali, tipo, meio que sem saber, nem sabia se aquilo era filme ou não, ela estava ali, eu peguei e filmou, né? O filme tem muito do acidente, né? Coisas assim, acidentais. Vocês ficaram com quantos tera, vou te falar até de tera, não sei quanto tempo de material, assim, no final das contas? Olha, digamos que acho que um quarto de tera, pelo menos. Eu não sei direito, não lembro de cara. Eu me lembro de ver, teve um corte que tinha 40 minutos, não? Nossa. Sim, bem provável. A gente faz, né? Tá com Acho que 18 era bem agora, maior. né? Era um média. É que eu sempre confundo com o Processo também do Fantasma, que era um corte de 1h20, que era um longa, a gente tá falando, era um curta. Mas Vocês fizeram 1h20, virou um curta.
o Luffy, né? A montagem louca, mas também a gente sempre nessas conversas de tipo, o que que vai ser, qual que é o formato, né? Entendi. Porque é muito material, e é isso também, outra dica, filmem muito, porque essa hora é que a montagem é tão necessária, né? Você ter material para você usar, que nem as meninas falaram de uma cena que teve todo um negócio, e sempre rola a cena que você, na decupagem ali, né, de direção, tá, não, essa é a cena, aí acontece alguma merda, faz um recheio, sempre uma gordura. E os filmes do Luffy sempre tiveram isso, né, os cortes, os primeiros cortes sempre eram muito longos, com muito material, com muita paciência, eu acho que isso vem, né, daquela coisa de esculpir o tempo, ter paciência até cortar a cena, né, até ver onde que é o momento de cortar. Que é assim, Sim. Às vezes esquecer o material também um pouco, né? Monta, esquece o material um pouco, passa um tempo, depois você volta nele, vê de novo, a gente vai... fundamental. Fundamental isso, né? O filme vai se moldando também nessa relação com o próprio tempo do material bruto, né? Se tu montar 10 anos depois, vai ser outro filme, né? Sim. E o filme de ficção também tem isso, mas o filme de documentário é muito isso também, né? A relação do cineasta com o material, né? Como é que ele encara aquilo, qual é o distanciamento que ele tem disso, né? Demais. E teve uma última pergunta aqui da Patrícia, mas eu acho que na realidade o filme é anterior a isso. Se a simbologia da estátua sendo enforcada tem alguma relação com a simbologia das estátuas que foram derrubadas agora em Londres, mas eu acho que o filme é bem antes, né? A gente filmou antes, inclusive as pessoas, quando rolou isso, né, esse ano, muita gente mandou foto pra gente, né, da equipe e tal. Lançaram moda. Lançaram moda. Não, que lembrava muito, né, a imagem, assim. A gente não conseguiu destruir, né, a gente, infelizmente, mas ficou a intenção e acho que as pessoas lembraram, e é muito massa mesmo. Demais. Queria muito destruir essas... Vocês destruíram a alegoria do cinema e vocês destruíram. É isso aí. Demais. Ué, gente, é isso. A gente não tinha mais... Aqui as perguntas a gente fez. Obrigado a todo mundo que participou, né, mandando perguntas. Se vocês tiverem mais alguma consideração, alguma coisa que vocês acham que é massa de falar. Mas eu queria já deixar assim, muito obrigado por vocês por fazerem de novo, por fazerem os filmes, por estarem aqui hoje debatendo, por tanta gente que acompanhou a gente aí até agora no debate, também foi bem massa assim, de ver, e, enfim, obrigado demais mesmo por tudo. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Obrigada. Então. Muito obrigada pelo espaço, pelo projeto, pela ideia. É lindo o que vocês fazem. Estou realmente emocionada. Realmente. Obrigada. É lindo, não, é lindo ver um movimento desse. Cardume, forever. Obrigado, valeu demais. Eu também sou muito fã do Cardume, queria agradecer pelo convite. Foi muito bom participar desse debate com a Fernanda, porque a gente nunca tinha feito, né, junta. Já tiveram vários debates e é a primeira vez que acho que a Fernanda participou, que ela foi para Cuba, né? E muito parabéns pelo Iomared também. Gostei muito, muito sensível. E muito obrigada. É isso. Eu acho que é isso. Inclusive, Fê, o Gabriel Leal, super amigo nosso, falou que ia assistir o debate hoje para te ver e tal, que tava super curioso. Sim, Gabriel estudou em Cuba comigo, ele é estudante de roteiro, da mesma geração que eu, a gente está lá na ilha. Que massa. Mandou um super beijo, a gente falou que tava com você aqui, falou assim, manda um beijo pra ela, então tá dado. Ele tá assistindo. Tá assistindo, né? Sim. Beijo, Gabriel! Convidar vocês todos mais uma vez, né, para a festa de aniversário da Cardume no sábado. É totalmente gratuita, vão ter vários DJs e tudo. O link tá no nosso Insta e no Facebook também, e tudo a gente vai divulgar bastante essa semana.
Então, sábado às 21 horas, vamos comemorar juntos um ano dessa guerrilha louca. Ó, total. Esperamos conseguir ano que vem abrir um edital de produção para curta-metragem. Assim, não vai ser muito dinheiro, mas eu acho que já vai dar um salve para alguns projetos. E quiçá, se a gente conseguir se tornar isso recorrente, vai ser massa demais. Assim. Tomara, viu? Estamos trabalhando muito para isso. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Queria agradecer pelo convite e pelo espaço e pela oportunidade de falar de temas tão importantes, necessários, e pela insistência, né, de vocês sobre essa questão da censura do feminino dos nossos corpos, porque justamente acho que essa é a luta, né? A gente não desistir e a gente continuar normalizando essa questão. Muito obrigada. É nóis. Tamo junto. Obrigado. E eu também queria dar uma palavrinha só de agradecimento final, agradecer a todo mundo que está aqui no debate e ao pessoal que está assistindo, e um agradecimento especial para o Cardume, que curtas eles têm esse papel de trazer essas conversas, esses debates, e o Cardume também legitima esses curtas, né, porque sem as plataformas, sem gente dando play, não tem como, né, o filme existir, né, então é fundamental esse tipo de iniciativa como a do Cardume. A gente está vivendo esse momento agora, final de década, né? A gente espera que a próxima década as coisas se amplifiquem ainda mais no sentido da comunicação, assim, do audiovisual, e se democratize cada vez mais. E aí, as questões agora que tiveram essa semana, as coisas vão melhorar para a gente. Tomara, viu? Inclusive, hoje a gente está numa iniciativa aqui de conseguir legendar todos os filmes da plataforma para espanhol e para inglês também. Uma parceria com uma faculdade no Equador. E um professor que foi um fofo, o Pedro, que foi um cara incrível, que ligou pra gente assim, falou: eu curti pra caramba a ideia de vocês. Quero apoiar. E quero apoiar. Eu recebi um dinheiro aqui que eu ia ter que devolver pra alguém, mas eu acho esse dinheiro era meio assim, o cara não queria o dinheiro de volta, eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Eu vou pagar pra vocês o pessoal pra traduzir aqui, e a gente arruma um estagiário e vai fazendo junto. A gente quase chorou quando ele falou isso. E aí eles vão fazer a montagem dos filmes pra gente poder lançar, e lançar em inglês também, pra conseguir levar isso pra fora. Eu acho que é massa, tem muito filme incrível, assim, que às vezes fica restrito, às vezes, né, e tem muito interesse, né, tem muita gente de fora também que quer ver. Eu acho que é legal de levar, difundir as obras. Eu acho muito massa isso. Total. É nóis. Vou tirar uma fotinha nossa, dá um print screen aqui na tela. A foto agora é print screen, né? Então vamos lá. 3, 2, 1. Deixa eu ver se saiu aqui. Pera, vamos ver. Pra onde que olha? Eu não sei. Pra onde que olha? Eu também viro e mexe a parede. Pra lente. Assim, outro quadradinho. Pro verdinho ali. Deixa eu ver se ficou boa. Vou até jogar lá no grupo nosso já de uma vez. Quer ver? Aí vocês vão dizer se vocês gostaram, senão a gente tira outra. Tira mais uma. Eu não vi, mas tira mais uma que eu acho que eu pisquei. Deixa eu só colar, senão eu perco a cola. Pera, ó. Vamos lá, dia 29. Colar. Vai chegar. Ai, piscou. Vamos mais uma. Tirar aqui. Deixa eu só sumir a coisa da tela. Ai, vamos lá. Some. Isso, foi. 3, 2, 1. Whisky. Whisky. Vamos ver. Calma, só um minutinho. Tem que ficar boa essa, ó. Eu achei que ficou ótimo. Também. Aí já no grupinho. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Valeu. Boa noite, gente. Até a próxima. Até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.